Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Manual Politicamente Incorreto do Feminismo, essa obra do Carey Lucas, da Vide Editorial. Essa obra agui. Este livro foi escrito por uma mulher, ok? Então ela está usando o lugar de fala dela. Hashtag lugar de fala. Segundo pesquisa, um terço das mulheres julga-se feminista. Mas o que é que significa hoje ser feminista? Afinal de contas, o feminismo organizado vem assumindo ao longo das décadas facetas bastante diversas e perversas. Por tempo demais ele ditou o que é ou não apropriado no universo feminino. Hoje em dia, por exemplo, ele se resume a algo bem simples. Feminismo é o que as manas acham que uma mulher deveria querer. Mas o silêncio sobre temas como a relação entre a idade e a infertilidade, os lados negativos do sexo casual e os efeitos do divórcio nas crianças vêm gerando consequências graves para as mulheres, suas famílias e toda a sociedade. No fundo, o que se tenta ocultar é que uma visão feminista do que as mulheres deveriam querer muitas vezes bate de frente com as esperanças e os desejos das mulheres de carne e osso. É dessa distinção que Carey Lucas fala neste livro. Um livro para te empoderar, diz uma leitora que com certeza não deve ser feminista, mas que quer empoderar as mulheres. Carey Lucas é nascida em 1973, é presidente do Independent Women's Forum, vice-presidente de Política e Economia do Independent Women's Voice, organização irmã do IWF. Formou-se pela Universidade de Princeton e pela Escola de Governo John F. Kennedy da Universidade de Harvard. Seus escritos figuraram no Wall Street Journal, no The Washington Post, no USA Today e no The New York Post. Além disso, escreveu vários estudos para o Instituto Cato sobre a previdência social e políticas educacionais. Antes de entrar para o IWF em 2003, Lucas trabalhou no Capitólio como analista sênior de políticas internas para o Comitê Republicano de Políticas da Câmara e para o Instituto Cato. O que as feministas não querem que você saiba? Pesquisas mostram que as mulheres ainda tendem a preferir homens que consigam ganhar o pão e sustentar a casa, além de protegê-las fisicamente. Boa parte delas ainda preferem isso, se não a maioria. Estudos revelam que muitas adolescentes são, a bem dizer, bastante conservadoras no que toca ao papel do sexo. E eu sei muito bem disso como professor. Já fui perseguido por causa disso, porque eu faço muitas piadas e algumas delas de cunho sexual e estou sofrendo perseguição, sendo chamado de machista, né? A importância da virgindade. Muitas delas consideram importante a virgindade, mesmo que outras pessoas não assim o considerem, nem as feministas de forma geral não consideram a virgindade como algo importante ou algo a ser preservado. Análises demonstram regularmente que as crianças de pais divorciados estão mais propensas a sofrer de patologias e a exibir comportamentos antissociais. Eu sou uma prova viva disso, e quando os meus pais se separaram, eu e minha irmã, no mesmo ano, bombamos na escola e começamos a ter problemas disciplinares. Eu faltava, matava muita aula, brigava muito na escola e sempre enganava minha mãe, para dar um jeito de fugir, né? Minha irmã também começou a ter problemas, inclusive ela veio a casar depois com 16 anos, muito mais eu acho que para sair de casa do que para de fato sei lá, ter um homem, ou porque estava amando de fato. 16 anos, né? Teve que ter autorização dos meus pais, foi um bagulho bem tenso. Isso acabou, eu acho que comprometendo um pouco tanto a minha visão sobre relacionamentos quanto da minha irmã. Muitas mulheres não querem ter de trabalhar fora de casa e o fazem apenas à força de necessidade financeira. Eu também não quero trabalhar fora de casa, não. De jeito nenhum, cara. Isso por mim, eu ficava aqui o dia inteiro lendo, postando, escrevendo, fazendo meus vídeos, né? Eu gosto de dar aula, sou apaixonado por dar aula, mas não tanto quanto eu dou, manhã, tarde, noite, numa rotina extremamente extenuante, onde eu acordo 5 horas da manhã e vou dormir às 2. Cara, isso é foda. Por mim eu ficava em casa, tá sendo excelente pra mim essa quarentena. Não é só as mulheres não, viu? É politicamente incorreta as feministas aqui. Vamos lá conhecer um pouquinho mais deste livro, né? Começa com a introdução às escolhas desinformadas das mulheres. De acordo com a pesquisa feita pela Mary Claire, um terço das mulheres julga-se feminista, ou seja, mais de 30%. Mas o que ser uma feminista quer dizer hoje?
uns bons 40 anos após o nascimento do movimento feminista moderno. Na verdade, o movimento feminista vem de longa data, né? Desde o início da modernidade, em especial a partir do século XVII, XVIII, já tinha alguns, como é que eu posso chamar isso? Alguns indícios de feminismo, ou algumas mulheres defendendo alguns direitos básicos seus. Afinal de contas, desde 1963, tivemos Beth Friedan, Gloria Steinem, Germaine Greer, a National Organization for Women, a Feminist Majority, a Mr. Magazine, dominando o imaginário popular, influenciando sucessivas gerações de mulheres. A revista Marie Claire também é uma dessas, né? Eu tenho algumas delas que eu assinei para minha ex, a mãe dos meus filhos, e ela não via tudo. Eu peguei essa revista, eu gosto de ler, eu tenho muitas delas aqui, de vez em quando eu leio, tem muita coisa interessante, e tem uma imagem de mulher ali que elas querem construir, né? Um ideário de mulher que elas querem passar e querem formar. Uma mulher liberal, uma mulher para frente, uma mulher descolada, uma mulher sexualmente livre. Não que isso seja um mal, pelo contrário, eu particularmente considero um grande bem. Mas tem a galera conservadora que acha que isso faz mal. Então é esse ponto que eu estou querendo apresentar para vocês aqui. Influenciado sucessivas gerações de mulheres definindo o que é ser uma feminista. A resposta politicamente correta das líderes do movimento feminista seria de que elas creem na igualdade da mulher em relação aos homens, né? E a resposta é boa. Quase não existe quem não creia que se deva tratar as mulheres de modo justo e equitativo. O problema é que desde 1963 o feminismo real, o feminismo organizado, desenvolveu-se e acabou por se transformar em algo completamente diverso do que era o princípio, né? No princípio a luta era por igualdade. Hoje ele ganhou outros contornos. O movimento feminista moderno nada tem a ver com a igualdade feminina. Tem sim tudo a ver com um certo conjunto de propostas que visa o benefício de um grupo de interesse particular, mulheres, que hão de seguir a ideia que as feministas profissionais fazem do que uma mulher deveria querer. Nesse sentido, eu concordo em partes. De fato, o feminismo quer determinar como as mulheres devem pensar e como elas devem ser e o que elas devem querer, né? Muitas vezes desrespeitando outras formas de manifestação da feminilidade. A fim de promover essas propostas, o movimento feminista moderno recorre à televisão. Sim, a televisão é uma grande propagadora disso, em especial canais como a Globo. Outros, como a Record, já tentam passar um outro papel, uma outra visão de mulher. Mas ambos assim com construções sociais. Uma mulher, como eu já disse, mais empoderada, mais livre sexualmente, ativa, né, que não dá tanto valor à virgindade, pelo contrário, dá valor às experiências sexuais, porque são elas que levam você a se conhecer o seu corpo, a gozar, enquanto as conservadoras não, dizem que isso deve acontecer somente dentro do casamento. A mulher, muitas vezes, tem que ser submissa aos maridos, como inclusive manda a Bíblia, né? Essas questões aí é a visão mais conservadora da coisa, né? A televisão, o rádio, a internet é a mídia impressa, né? E marcha pelos corredores dos congressos, né, dos Estados Unidos, porque ela é norte-americana, e também aqui do Brasil e do governo federal, apesar de que as principais representantes conservadoras hoje no Congresso, Janaína Pascoal, eu acho que nem tanto, porque eu acho que ela é uma frustrada sexual, mas Bia Kicis, Carla Zambelli, a loira lá, Joyce Halseman, essas aí, meu amigo, elas já deram Mike e Chuchu na cerca, sabemos disso. Não que seja um problema, mas que hoje elas defendem o outro lado, né? E sabemos que são bem safadinhas, pelo que contam nos bastidores aí. Então, pedindo para expandir, marcha pelos corredores do Congresso, do governo federal e das capitais dos estados, pedindo para expandir o governo, subsidiar escolhas politicamente corretas às mulheres e mudar a feição de nossa cultura. Tudo com o fito de que homens e mulheres sejam intercambiáveis. Ademais, trabalham lado a lado com universidades de esquerda, né, ou com a parte de esquerda da universidade para atingir todos esses fins. Então é isso aí.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo que você tem achado os vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar a número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 727 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles garotos por conta de conteúdo que passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. Aqui, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nosso canal, seja aqui nessa plataforma, no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso. Hasta na vista, babies. Até a próxima.